Depois do Bai praticamente acabar com todos os fantoches que eram usados com carne humana, a história continua exatamente nesse ponto. A Zoe ficou em descrença absoluta depois de ver que o Bai destruiu o monstro. O Bai explicou que seu confronto com a besta divina realmente o ajudou a ter um avanço no seu cultivo. Ele estava feliz por ter chegado a tempo de ajudá-los. O Bai quer derrotar a cidade e sabe que será uma tarefa muito mais difícil. Eles implantaram todo o seu poder de fogo e eles só podem entrar na cidade se a oportunidade certa aparecer. O Bai instruiu seu grupo a ficar tranquilo para se curar e ele vai para outras zonas de guerra para fornecer apoio. Em um olhar atento sob a nuvem que estava se formando, foi mostrado que um grupo de discípulos profundo estava vencendo a batalha. O Benhan estava lá explicando que os discípulos de sangue espiritual nunca se renderão e nós vemos que o Bai estava indo para lá rapidamente para ajudar. O Bai vai para a nuvem e descobre que as asas magnéticas espirituais não duram muito tempo lá dentro. Ele usa seus olhos da lei e consegue ver os corpos espirituais e consegue os derrotar quebrando essa nuvem do Patriarca Kion. Ele fica realmente impressionado ao ver que alguém foi capaz de quebrar a sua formação. O Bai aparece diante de todos e sua moral aumenta instantaneamente, porque agora eles estão prontos para lutar junto com o jovem Patriarca. Ele instrui esse grupo a segui-lo, porque há um outro grupo próximo que precisa de ajuda. Todos irão derrotar a cidade. Depois deles derrotarem vários inimigos no caminho para outro grupo, nós vemos que o outro grupo é do Jolly. Eles estão sendo derrotados por um dos fantoches negros transformados, mas o Bai apareceu de maneira tremenda e os discípulos do outro grupo comemoram depois de ver o seu salvador. O Bai inicia o ataque e imediatamente mostra o seu domínio ao derrotar o fantoche. Ele passa a mostrar seu poderoso caldeirão de chave roxa e o Patriarca avisa de longe que a presença do Bai aumentou muito a moral dos setores espirituais e corrente sanguínea, tanto que eles começaram a avançar para o Patriarca de frente de batalha. O Hun não estava nem um pouco preocupado enquanto questiona até onde o estabelecimento da fundação do cultivador, como o Bai, poderia alcançar. Ele explica que eles precisam ficar de olho no Bai, embora, como ele seja muito astuto, eles ainda precisam restaurar a matriz de sacrifício. As profundas forças do setor profundo são instruídos a interceptar e matar eles imediatamente. Eles se dirigem para fazer exatamente isso e fica preocupado ao perceber que aquelas tropas estavam indo na direção que o Bai está. Enquanto isso, as profundas forças continuam a sua marcha. Nós vemos que o Song estava no caminho, o Bai estava por perto, percebendo que ele não vai ser capaz de salvar todos o tempo todo apenas com seu poder. Se isso continuar, mais discípulos irão perder as suas vidas. Em outro local, um homem confronta a Sumei e explica que ela matou seu irmão nas guerras sagradas. Ele planeja fazê-la ver ele matar todos os seus camaradas e ela não pode deixar de pensar o quão idiota ele era. O Bai continua a debater o que ele deve fazer e determina que seus próprios poderes são limitados. Então, ele só tem que deixar todos matarem para ele sair. Ele fornece aos discípulos do setor de sangue uma chave imensa de sangue e o seu grupo recém-rejuvenescido parte para a ofensiva. Isso inclui o Song, que com o aumento do cultivo derrota vários oponentes. O Bai chama todos para segui-lo e os discípulos estão ansiosos para provar o seu valor ao mestre de sangue. O Patriarca fica ainda mais furioso ao perceber que ele deve realmente usar todas as suas principais forças contra o Bai. Ele consolidou o poder de ambos os setores e Han se pergunta se é hora de lançar a ofensiva principal do setor de sangue. Os patriarcas percebem o que estava acontecendo e se pergunta o que poderia ter causado o uso de tanto poder ancestral de sangue. Nas proximidades, a Sumei estava em péssimo estado, quando o homem que a atacou explica que ela foi envenenada e ela deveria desistir, já que não poderia usar toda a sua força. Então nós observamos como Bai Han rapidamente se aproxima do Bai, enquanto ele está preparando um imenso ataque. O Ben Han orgulhosamente proclama que não importa planejamento tendencioso, ele fica ao seu lado para sempre. O grupo recém-derrubado de antes agora assumiu o controle da luta e afirma com entusiasmo que o poder de luta aumentou em 30%. Depois de algum tempo, o Bai finalmente termina sua espada e afirma que é hora de quebrar o impasse na guerra. O corpo do demônio agarra a imensa espada e a usa para abrir um caminho de sangue.
Durante seu ataque, o Bai é capaz de sentir que o discípulo da corrente sanguínea na frente oriental estão quase mortos. Ele se dirige para lá, deixando Bei-Han Li alegre e o adivinho fica encurralado na cidade. O patriarca assiste e se pergunta o que poderia ser tão importante lá. Quando o Bai se aproxima, ele detecta que os discípulos que estão em apuros são na verdade a Sumei e a sua equipe. Ele fica mais sério sobre a sua abordagem, como nós vemos que a Sumei sofreu danos consideráveis, ela estava aparentemente perto da morte, então ele destruirá qualquer um que fique no seu caminho. A Sumei nunca admitiu a derrota, e o homem que estava atacando fica chocado ao ver que ela começou a queimar a sua própria força. Agora ela pode lutar contra seus oponentes igualmente. O homem não terá sua vingança negada por seu irmão e acerta um ataque poderoso na Sumei, mas o Bai chega lá para salvar a garota. Ele pede desculpas a ela por ter atrasado e ela desmaia. O Bai promete que não vai deixar ninguém mais machucá-la, e ele, furioso com os 3 culpados, se prepara para seu ataque. Eles instantaneamente percebem que deveriam recuar para a cidade, mas o Bai não quer deixar isso acontecer. Ele ataca e isso foi devastador, pois o homem mal consegue chegar à cidade, e infelizmente para ele o ataque ainda o mata. O Bai decide atacar a barreira diretamente depois disso, e todos ficam chocados ao vê-lo fazer isso e afirma que ele aniquilará a cidade do setor profundo em um piscar de olhos. Todos os patriarcas estão incrédulos ao ver que o Bai violou sozinho uma cidade externa e o patriarca ordena que a matriz de espadas seja virada. Ele é avisado de mudar o alvo para a matriz e isso vai segurar a alma nascente das forças da formação central no campo de batalha. O Kian explica que a muralha da cidade oriental foi violada e a moral do seu inimigo está alta. A sua força de batalha está aumentando, e é tudo por causa do Bai. Eles pensam que se eles puderem matá-lo, então toda a crise será resolvida em um instante. O Kian ordena que todos os fantoches de batalha e cultivadores se coordenem com a matriz de espadas para finalmente matar o Bai. Depois disso, nós vemos a Sumei dizendo ao Bai para colocá-la no chão. No entanto, foi revelado que ele apenas supriu o veneno do corpo dela, ele não tirou muita energia vital dela, e eles precisavam encontrar um local seguro para ele cuidar dela. Eles não são capazes de fazer isso porque eles rapidamente são encontrados por vários fantoches de guerra. O Bai faz o possível para usar toda a sua força restante para fazer o exército de fantoches e consegue eliminar vários deles. Ele lembra Sumei para concentrar a sua respiração para ajudar a diminuir o veneno enquanto ele garante a ela que vai lidar com todos os fantoches. O Bai é atacado de todas as direções e a Sumei só pode assistir enquanto ela tem uma visão estranha do Bai. Ela sente que já tinha visto isso antes. A matriz de espada dos sonhos profundos estava sendo ativada. O patriarca afirma como ele está preparado para sacrificar todas as vidas para matar o Bai usando a matriz, e aponta como ele estava indo longe demais. O Bai consegue bloquear o ataque enquanto também protege a Sumei. E ela mais uma vez vê imagens passando na sua cabeça do Bai. Ela não sabe o que estava acontecendo. O Bai garante a ela que tudo ficará bem, e como suas memórias foram reprimidas, ela não consegue entender as imagens que estavam passando na sua cabeça. Os patriarcas estavam furiosos para ver o que estava acontecendo em ordem. Todos os discípulos para terminar a batalha na cidade para que eles possam ajudar o jovem patriarca e mestre de sangue. Pelo patriarca supremo Han, ele estava temendo que estejam passando pelo pior cenário e ordena que o Kian retorne ao centro da cidade para que ele possa invocar um tesouro supremo. O Bai continua a afastar o exército enquanto a Sumei percebe que as imagens mostram ele se arriscando a sua vida para proteger alguém como ela. Agora a Sumei pensa que suas memórias não são dela e se pergunta como seria bom se ela fosse a pessoa que sempre se esforçou tanto para protegê-la. A Sumei implora para que o Bai apenas a esqueça e corra, vá embora, mas ele se recusa. O Bai explica que, mesmo que sua própria energia espiritual esteja completamente exausta, ele ainda poderá fazer de tudo com o seu corpo físico. O Bai consome uma quantidade das suas pílulas de ouro e proclama como enquanto ele ainda estiver respirando, ninguém pode tirar as suas vidas. Isso consegue dar a ele uma vantagem por um momento, mas ele ainda estava gravemente enfraquecido e em menor número. Ele pensa em como enquanto estiver respirando não vai deixar com que ninguém venha fazer mal para Sumei. Mas a situação estava se tornando cada vez mais terrível. Então o grupo do Bai vem ao seu auxílio e ele diz a alguns discípulos
para tomarem conta da Sumei, explicando que ele recuperou a sua energia espiritual. Agora é hora de retalhar para que eles possam descarregar a sua raiva. Eles começam o seu ataque, mas o patriarca deve ir. Então, ele deixa a defesa da cidade externa para o Linmu. Na brecha da parede da cidade, os discípulos do setor profundo querem que eles se rendam, porque eles estavam completamente isolados e não tem para onde correr. Eles hesitam no início, mas o Bai explica para eles que eles não matará nenhum prisioneiro de guerra. Eles parecem otimistas sobre a oferta do Bai, mas uma explosão de energia os apaga da face da Terra em segundos. O Bai não pode acreditar na crueldade que ele acabou de presenciar, e o Jidao grita que qualquer um que trair o setor profundo será executado.